Bem-vindos ao Arte em Você, o nosso programa de arte, teatro, cultura e amor pela expressão humana. Nosso espaço, nosso encontro. Lembrando, não ame você mesmo na arte, mas a arte em você. Hoje o nosso convidado, olha que alegria do Teatro do Mar. Hoje o nosso convidado é um integrante, um dos fundadores de um dos mais importantes grupos de teatro do Brasil. Só em matéria de número, se liga nisso. Eles já se apresentaram em 18 países diferentes do mundo, estiveram em mais de 48 festivais internacionais, 75 festivais nacionais, e só de público são quase 2 milhões de pessoas. Tá bom? Quer mais? Então vamos mais. É um grupo brasileiro a se apresentar no The Globe Theatre, que é o teatro, que é a réplica, a reconstrução do teatro de Shakespeare. Tá bom? Tá bom? Então, mas, e o mais importante de tudo, é que eles são os mineirinhos mais lindos dos nossos corações, nossa goiabada de rotunda, nosso queijinho de coxia. Temos aqui o Cariô Mineiro, ou Mineiroca, brasileiro. Seja muito bem-vindo, Eduardo Moreira, Obrigado, Grupo querido. Galpão. Prazer estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. E é isso, valeu, vamos conversar. Poxa, alegria nossa, vezes 10. O Arte em Você, já falei isso para o Edu, o Arte em Você foi pensado e o nosso desejo aqui era que já nos primeiros programas a gente tivesse o Galpão. Pela importância do Galpão, por tudo. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Olha, toda a nossa parte de visual aqui, de direção de arte, ela é feita pela Casa de Efesto, liderada por Lorena Sender. Toda a parte de pós-produção, de vídeo, áudio, a gente está com a Casa de Afrodite, liderada por André Sucato, a equipe. E a produção, tudo de luz, de estrutura, toda aqui é feita pela Casa de Zeus, liderada por Fernanda Biancamano. Muito obrigado pela equipe aqui. O programa, ele é uma produção do Teatro do Mar, o grupo Teatro do Mar. Então segue a gente no Instagram, @Núcleo Teatro do Mar. E os cortes desse programa você pode encontrar também no arte.em.você. arte.em.você. Meu nome é Pedro Wilson, no Instagram sou o Pedro Wilson. Se você quiser, segue a gente lá pra gente conversar. Estamos aqui com o Galpão, que não tem que apresentar nada. Jamais que é apresentado. Mas para você que está começando com teatro, para você que está iniciando na carreira, fica atento, porque a gente tem aqui a experiência teatral viva. São 40 anos, né, Edu? 40 anos. A gente começou em 82. Começou com um encontro com 2 diretores alemães, né, que vieram para o Brasil a convite do Goethe-Institut. Essa companhia existe até hoje, chama Teatro Livre de Munique. E eles tinham um trabalho assim, muito ligado a uma preparação assim, muito física também, uma coisa ao estilo assim, bem do Grotowski, né, dessa fisicalidade do Grotowski. E um teatro também muito brechtiano, né, como expressão. Tanto é que a primeira peça que nós fizemos, ainda pré-Galpão, foi o Alma Boa de Setsuan do Brecht. E essa peça, 9 atores participaram dessa experiência com esses 2 diretores e a partir daí 5 atores que participaram desse processo fundaram o Galpão, muito com essa perspectiva de dar continuidade àquele processo de trabalho, né? Nós trabalhamos com eles muito na rua também. Acho que eles nos instrumentalizaram muito para essa coisa do teatro de rua. Nós fizemos uma espécie de um alto medieval com eles, no Festival de Inverno da UFMG, lá na cidade de Diamantina. E aí eu acho que a gente naturalmente partiu para o teatro de rua, né? Foi o nosso primeiro campo, assim, porque evidentemente que a gente não era conhecido, a gente teria dificuldade de ocupar uma casa de espetáculo em Belo Horizonte, início da década de 80, tinham poucos espaços disponíveis, era uma competição muito forte ali, muito grande. E aí a gente pensou, se a gente não tem como ocupar um teatro, vamos fazer teatro de rua, né? E foi muito importante o teatro de rua, quer dizer, o teatro de rua continua muito importante para nós, porque acho que o teatro
ele tem essa característica mesmo de ocupar onde seja possível fazê-lo, né? Acho que o teatro não precisa ficar restrito à casa de espetáculo, né? Ao teatro propriamente dito, mas ele pode ocupar outros lugares, e isso foi muito importante para nós, assim, nos ensinou muito, assim. Acho que o teatro de rua tem essa dimensão para o ator que ela é muito educativa mesmo. Esse esforço por vencer a dispersão da rua, né? Você tem que chamar a atenção do público para você, trazer o foco para a encenação. Isso é muito difícil, assim, porque, em princípio, tudo trabalha contra, né? E é um lugar também onde tudo pode acontecer, né? Onde se potencializa aquela coisa que o Artaud falava, assim, da iminência da tragédia, né? Da iminência da catástrofe, né? Na verdade, ele usava essa palavra, catástrofe. Se potencializa muito na rua, né? E isso também dá ao ator, eu acho que uma espécie de uma coragem muito grande, né? Acho que nós do Galpão nascemos assim intuitivamente muito sob o signo da coragem, e que foi uma coragem que foi nos dada muito por essa atuação ou essa presença na rua, né? Vencendo todas as dificuldades, todas as dispersões que estão presentes na rua, né? Então, foi isso. E, é claro, evidentemente que a partir dessa experiência com esses dois diretores alemães, né? Georg Froscher e Kurt Bildstein, que eles chamavam, eles nos deram muito uma base, né? Foi uma formação, porque nós chegamos a trabalhar com eles o processo todo quase 6 meses. Né? Então o processo mais longo, né? Não foi uma semana, 2? Não. Eles vieram, na verdade, nós fizemos 2 semanas de uma primeira oficina no Teatro Marília, lá em Belo Horizonte. Depois eles retornaram, a gente fez uma oficina de 1 mês, uma oficina muito ligada ao teatro de rua, nessa cidade lá de Diamantina. E depois nós fizemos um processo de ensaio de 3 meses, que foi montar o Alma Boa de Saint-Ouen do Brecht, e estreamos e fizemos 2 semanas de temporada. Então foi um processo assim, que chegou a quase 6 meses de trabalho, um trabalho que era muito intenso, muito físico também, e foi muito legal, assim, porque a gente aprendeu muita coisa, assim, e de certa maneira, nas improvisações, nos jogos, na teatralização com objetos, né? O trabalho com as pernas de pau, o trabalho tinha uma coisa assim de técnica circense também muito forte. Eu acho que ali a gente passou a falar uma primeira linguagem comum teatral que para um coletivo, eu acho que isso é muito importante, né? Nos deu uma instrumentalização que foi bem legal nesse sentido. Fê, sabe o que é difícil, Fê? A gente conversar com pessoas que a gente admira e de conteúdo. É porque quando ela fala, já dá para puxar uns 70 links que a gente fica desesperado para querer falar. É o trabalho com os alemães, a importância de ter pessoas de fora trazer informação, o quanto isso mobiliza dentro, a capacidade de estruturação, processos que são mais longos, que vão alimentar, que não é de uma semana, mais 6 meses. A rua, você já abre tanta coisa que a gente fica... Peraí, o que você vai fazer hoje à tarde e à noite inteira? Assim, meu Deus, mas... Ai, vamos lá, assim, já que você falou de rua e o Galpão é tão lindo, e a gente... Uma coisa que, olha só, para todo mundo que está vendo, o Teatro do Mar tem isso muito forte, e eu sempre reafirmo, toda vez que eu posso falar, eu falo sobre isso. A gente tem que sempre afirmar valores e pessoas e trabalhos que a gente gosta. Viu? A gente tem que divulgar, a gente tem que falar, a gente tem que dizer, porque o mundo já está cheio de muita coisa negativa, muita coisa que não é tão construtiva assim. Então, quando a gente tem a possibilidade, a gente tem que afirmar sim para o artista que você gosta. Tá? Tem que, mas será que ele vai gostar? Será que... mas eu vou ficar falando. Tem que elogiar. Tá na frente de uma pessoa que você gosta de trabalho, fala, eu gosto de você, é incrível nisso, é bom nisso. A gente precisa. É importante. Fazer teatro e arte no Brasil não é a coisa mais fácil do mundo, não, pelo amor de Deus. Então, de novo, o Galpão tem esse trabalho de rua que é tão lindo, tão forte, tão bonito. Eu quero te perguntar uma coisa técnica.
É claro que hoje o galpão já é o galpão no Brasil, né? Mas talvez nesse início, conta pra gente assim alguma técnica, alguma coisa que você aprendeu, que vocês usam dentro da caixa de ferramentas do galpão, nessa batalha contra tudo que vem contra a apresentação, alguma ferramenta que vocês usam, que vocês têm de conseguir, ou tinha, de conseguir essa atenção, de ganhar essa luta da rua. Eu acho que assim, várias técnicas, e, né, principalmente nesse começo, acho que a gente mergulhou muito nisso, um pouco assim, de expandir, né, a expressão do ator, né, expandir, quer dizer, desde fisicamente, de você usar pernas de pau, ou usar objetos assim que criem essa expansão da presença corporal do ator, né? A questão do trabalho com a voz também, um trabalho muito físico também. Com os alemães a gente trabalhava uma coisa muito de corrida, com um trabalho vocal, assim, cantando, né? Que era um trabalho físico muito exasperante, assim, muito, muito pesado até. E eu acho que tudo isso compõe, né, essa instrumentalização, que é uma instrumentalização muito física mesmo. A gente, ao longo de muito tempo no trabalho de rua, a gente trabalhou sem microfone, né, sem fio. Tudo no gogó, tudo na potência. Tudo nessa... que às vezes era muito difícil, quer dizer, isso também funcionava como uma limitação estética para os espetáculos, né? Aí quando a gente convidou o Gabriel Vilela e a gente decidiu fazer Romeu e Julieta, a gente tomou uma decisão assim de que a gente precisaria trabalhar com os microfones, né? Para amplificar as nossas vozes, ter uma possibilidade da gente criar outras atmosferas também na rua, né? E acho que foi muito importante, né? Eu acho que às vezes assim a gente tem que o tempo inteiro, e isso eu acho que talvez seja uma característica legal do galpão. O galpão sempre busca, acho que tem uma coisa assim de um teatro muito vinculado à pedagogia, à autopedagogia, que a gente procura sempre estar aprendendo coisas, né? Então, nesse sentido, por exemplo, a gente acabou se formando como um grupo de atores, né? Sem um diretor fixo. Isso deu uma característica também curiosa para o grupo, assim, porque o grupo vai buscando projetos artísticos que nos ensinem também, né? Então, quando a gente pensa em algum tipo de projeto, a gente pensa naquilo que nos falta, aquilo que a gente precisa estudar mais ou precisa se aprimorar mais, né? Porque a arte, o teatro é isso, assim, ele está sempre sendo feito, sendo elaborado, né? A gente nunca está pronto, na verdade, assim, é quase como se a gente, para um projeto novo, a gente precisa um pouco também exercer uma coisa que é o esquecimento, né? Se esvaziar, né? Que é uma coisa importante para que outras coisas possam entrar dentro, né? Para dentro, que a gente possa, nesse sentido, assim, trilhar um caminho que é um caminho muito ligado à pedagogia mesmo, né? Essa coisa da educação, da sua autoeducação, né? Então, eu acho que, por exemplo, quando a gente sentiu que a gente estava trabalhando sempre na rua, né? A gente sentiu necessidade também de fazer espetáculos em teatro, né? Buscar trabalhar coisas mais intimistas, coisas menores, coisas de expressão mais sensível, né? Escapar um pouco desse formato da rua, que é um formato sempre muito exteriorizado, né? Ou buscar outras manifestações dentro da rua, né? Então, tudo isso, eu acho que isso fez com que o trabalho do estético, artístico do galpão, ele fosse se transformando muito ao longo dos anos, né? Acho que a gente começa muito com uma linguagem de um teatro assim muito grotovskiano, físico nesse sentido, das técnicas de circo. Depois a gente entra muito numa pesquisa do teatro popular, a comédia dell'arte, as máscaras, que também acho que tem uma coisa muito importante, o trabalho com a máscara neutra, o trabalho com as máscaras de caráter da comédia dell'arte, principalmente, que a gente pesquisou muito a comédia dell'arte.
E aí, pouco a pouco, acho que a gente vai entrando numa coisa assim de uma brasilidade também, né? É curioso isso, a gente começa com uma influência muito exterior, né? Germânica, depois a gente trabalha com uma italiana, com as máscaras da comédia dell'arte, quer dizer, um universo muito europeu. E pouco a pouco a gente vai sentindo essa necessidade de um mergulho na cultura mais brasileira também, né? Faz um Nelson Rodrigues, o álbum de família, mergulha numa estética do Gabriel Vilela, né? De fazer um Romeu e Julieta mineiro, assim, usando serestas, modinhas, uma estética muito popular brasileira. Ou, por exemplo, mergulha nessa coisa do circo-teatro, né? A Rua da Amargura, o melodrama, né? Todo com uma linguagem também muito próxima do Brasil. E a gente vai misturando todas essas influências, né? Então, sei lá, faz um Molière também, um Molière que dramaturgicamente a gente mistura um pouco um Molière com um olhar de um personagem como o Brás Cubas, do Machado de Assis, ou trabalha uma adaptação de um Calvino, o Visconde Partido ao Meio, depois vai para umas coisas assim, histórias contadas pelo próprio público, num espetáculo como Pequenos Milagres, dirigidos pelo Paulo de Moraes, ou mergulha na obra do Tchekhov, né? Quer dizer, faz um mergulho nessa coisa do teatro realista, e que a gente teve, por exemplo, a incrível experiência com a Yara de Novaes e o Yuri Auschwitz, que é um pedagogo russo, e acaba que a gente faz um encontro também com o Vassiliev, que é um diretor russo muito importante. Então são essas diferenças, por exemplo, o trabalho de voz e da palavra que a gente conseguiu mergulhar com o Paulo José, né? O Paulo com uma linguagem incrível assim do teatro, um homem de teatro assim, com uma outra educação teatral, né? Essa escola assim, que vem um pouco do rádio, né? do trabalho assim, muito da palavra, assim, isso é incrível, assim, acho que aí a gente vai se moldando a partir desses encontros, né? Esses encontros tão importantes. Eu acho que a gente vai moldando essa nossa linguagem, né? Então acho que na verdade a linguagem do Galpão é meio que uma amálgama de todas essas influências, de todos esses encontros que a gente teve ao longo desses aí 40 anos de história, né? Mas é muito lindo porque você, na sua fala, está muito presente a questão da transformação, né? Uhum. Está muito presente a questão da transformação, porque você fala desse início mais grotowskiano, mas até hoje você traz essa coisa dessa... não fazer o que já é comum para ti, né? Tá na rua, peraí, vamos pro teatro. Estamos no expressivo, no dilatado, vamos pro concentrado. Uhum. E aí quando você vai ver isso, se você pensa no Grotowskiano, é a base lá do Grotowski ainda, né? Porque a questão da via um paralelo, claro, né? Da via negativa, né? Uhum. Não faz o que você acha bonito, mas se você quer pesquisar, você tem que fazer alguma coisa que você não acha bonita, né? Que você não está acostumado a fazer. Uhum. Né? O que você acha bonito já entrou dentro de um arquétipo conceitual seu de beleza, né? De valor. Uhum. E aí você começa só a repetir o que você acha que é bonito, aí vira aquela casca bonita que você acha que é bacana, né? E não é nem se renovar, mas não se transforma, não vive, né? E isso é muito admirável, porque nas nossas aulas no Teatro do Mar, a gente sempre tenta orientar as pessoas que estão chegando primeiro, a não falar mal de trabalhos teatrais, entender primeiro, compreender, e principalmente valorizar os grupos que botam o pé para fora do conforto, sabe? Porque às vezes a gente vê um grupo que... Eu transmito, eu ensino isso porque eu passei isso em mim. Isso aconteceu comigo, de eu olhar, não entender, não compreender, demora anos para eu entender isso em mim, sabe? De ver um grupo que trabalha de determinado modo, e aí o grupo tem uma coragem imensa, porque ele está fazendo sucesso, ele está lotando o teatro, ele vai para uma outra estética, vai para uma outra linguagem, vai para um outro jogo, e é claro que tem um choque, quem é puramente espectador, né, a pessoa vai para o McDonald's para comer fast food, a pessoa liga a novela para ver aquela estrutura, a pessoa vai para a praia para ficar na areia e mergulhar, né? A gente tem uma relação com expectativa e encontro, né? E quando a gente
vê esses trabalhos desses grupos com aquela expectativa dos anteriores e choca, às vezes fala assim, nossa, mas por que eles estão fazendo isso? Não gostei. É incrível. É incrível. A gente tem que saber que é incrível. Porque a gente precisa desses corajosos que podem fazer isso, né? Um grupo novo, se faz isso, ele pode morrer, ele acaba, porque ele não tem força, estrutura financeira, estrutural, não tem ainda para fazer isso. É o contrário, né? Se alguma coisa dá certo, você tem que... E ele naquela trilha, né? Me lembra um pouco assim a coisa do Sartre, sabe? Do Sartre, essa coisa do existencialismo, ele dizia assim, eu não posso dizer quem é Jean-Paul Sartre, só vai poder dizer quem foi Jean-Paul Sartre quando eu morrer, né? Porque assim, é isso, a existência precede a essência, né? Então, assim, acho que a gente está aqui nesse período de vida, né, que a gente cumpre, a gente está num processo sempre de transformação mesmo, de aprendizado nesse sentido, né? Que é o legal, assim, claro, quando você entra num processo novo de trabalho, por isso que eu acho, num certo sentido, essa coisa do esquecimento, né, de você deixar de lado, do esvaziamento, ele é importante, assim, difícil de acontecer, porque é natural que nós, enquanto artistas, a gente acaba lançando mão das coisas que a gente... São seguras, né? Do que a gente tem ali, do que a gente já viveu, né? O nosso corpo, de certa maneira, é também um resultado de tudo que... todos aqueles processos que a gente viveu, que a gente vivenciou, né? É um pouco difícil você abandonar isso, né? Mas, na medida do possível, acho que tem que haver esse esforço mesmo. É como você vai entrar para uma improvisação, né? Se você entra para uma improvisação cheio de coisas pré-concebidas, você não está aberto à escuta, né? Então, essa possibilidade de desenvolver uma capacidade de presença e a possibilidade de você se abrir para a escuta do que o outro propõe, acho que é uma essência fundamental do teatro. E se me permite fazer uma pergunta mais... Não é questão de ser íntima, mas pessoal, como é que foi para você? Porque é claro, quando nas concepções a gente compreende, mas a gente não vê o nosso, quer dizer, a gente não vê o do outro, né? O que acontece dentro da sala, né? Dentro do quarto, dentro do íntimo, né? Porque quando a gente consegue algumas coisas seguras, pra gente como artista, como ator, né? Alguém que vai se expor, né? Alguém que vai entrar no palco para ser criticado, avaliado pelo outro, e a gente tem essas seguranças, muitas vezes é difícil para a pessoa que está fazendo. Como é que eu queria te perguntar para você pessoalmente, assim, como é que foi para você quando você encarou isso, assim, as dificuldades que você teve? Tipo assim, vou fazer essa outra estética, esse outro lugar artístico. O que aconteceu com você? Como é que você lidou com isso? O que aconteceu? Eu acho que é sempre um processo difícil, assim, tem sempre um... Por isso que eu acho também o trabalho do ator, assim, é um trabalho que ele está permanentemente em crise, né? A gente está em crise, né? A crise é inerente ao nosso processo de trabalho, porque a gente está o tempo inteiro pensando, reformulando, refletindo sobre como fazer, o que fazer, por que fazer. Isso é difícil, assim, mas é um processo também fascinante nesse sentido, né? Por isso que o trabalho do ator é um trabalho que não é fácil, assim. Ele além de ser um trabalho que não nos abandona hora nenhuma, né? Porque você está com aquilo ali 24 horas por dia, algo que não te escapa em hora nenhuma. Ele é também um lugar de muita crise, né? Assim, crise que você está pensando, essa exposição, né? Esse alto grau de exposição, que não é fácil, é uma coisa que você evidentemente tem que saber conviver com isso, né? E é óbvio que todo o processo tem a sua crise, tem a sua... Você acha que não vai conseguir, que não vai atingir, né? Agora, evidentemente que a gente tem que também perder essa expectativa, né? De sempre dar certo, assim, de sempre funcionar, né? Não, tem horas que o processo ele é feito muito a partir do erro, né? Você erra o tempo inteiro, você faz coisas, não funciona, não, esse improviso, esse jogo não aconteceu. É muito
presente isso também, porque a gente tem essa ideia, às vezes, de tudo tem que dar certo, né? A gente tem que ser bonito, assim, tem que agradar, né? E isso não acontece, né? É muito difícil. Eu acho que tem que encarar as coisas como um processo mesmo, onde a presença do erro é uma presença muito forte, talvez muito mais presente do que o acerto, né? A gente vai errando aqui, errando ali, e esses erros também vão nos indicando por onde já passou e que não é isso, né? É por outro lugar, né? A gente internamente no Galpão trabalha muito com um processo que a gente chama internamente de workshop, que são criações de ideias cênicas feitas assim de uma maneira muito rápida, né? Essa coisa da urgência é um elemento muito importante. Criar uma ideia cênica num tempo muito curto e usando o máximo de elementos possíveis, desde dramaturgia, marcação, cenário, luz, figurino, todos os elementos, o máximo de elementos possíveis, né? Isso é muito legal, porque nos dá também assim, essa coisa assim, do frescor de um primeiro impulso criativo, que é muito intuitivo, né? Você não tem muito tempo para refletir, para criticar aquilo ali. Então você vai num primeiro impulso, né? E isso te dá dicas assim, a princípio, assim, pelo menos, se você erra, você sabe que não é por ali, então vamos tentar um outro caminho, né? Então acho que isso é bem legal, e acho que isso é uma presença muito grande, assim. Acho que a gente tem que também desencanar um pouco dessa coisa da eficiência, do sucesso, né? Que é uma coisa que escraviza muito a nossa profissão, né? De fazer a coisa que agrade sempre ao outro, né? Mas como é que é isso para um grupo de 40 anos, consolidado, conhecido, brigar contra isso? Porque, claro, existe os artistas, mas existe uma produção imensa, existe um planejamento. Existe uma cobrança. Uma estruturação de sucesso, financeira. né? Como é que é para você essa cobrança de sucesso? Porque quanto mais se cresce, mais estrutura pessoal, grupo, planejamento, previsão, produção de 2, 3, 4 anos à frente. Tem uma coisa institucional também, né? Não é fácil, assim, você tem que saber conviver com isso, né? Mas eu acho que, por exemplo, cada vez mais a gente abre um espaço para experimentações, sabe? Então, assim... Por exemplo, agora nós estamos trabalhando um processo que a gente quer montar uma ideia de um cabaré, né? Uma coisa que eu acho que os temas são muito brechtianos, assim. Uhum. Então a gente tem assim um espaço muito grande de experimentação, assim, que a gente até abre para o público, mas a gente deixa claro que ali a gente está fazendo uma experimentação, não é um espetáculo pronto. Então acho que cada vez mais o grupo vai abrindo esse lugar da experimentação, que é um lugar assim que a gente avisa que as pessoas devem ver com outros olhos, né? Não como uma coisa já pronta, completa, né? E essa experimentação, ela está dentro de uma estrutura de produção, assim, de tempo? A experimentação vai durar 3 meses, depois vai apresentar em dezembro, já está dentro de uma estrutura? Já dentro de uma estrutura. Então, por exemplo, quando a gente faz um projeto agora, e aí é uma coisa absolutamente institucional, né? Com patrocinador, esse tipo de coisa... A gente prevê, então, por exemplo, a gente está montando esse cabaré. Então, nós fizemos um primeiro experimento cênico que a gente fez uma espécie de uma aula tocando nessa questão da relação do teatro com a música, né? Então, a gente tocou e cantou 6 músicas, né, muito ligadas a esse ambiente do cabaré. Tinha umas músicas do Brecht com Kurt Weill também, um Brecht mais cabaretiano, né, vamos dizer assim. E isso foi aberto para o público, né? Deixar claro assim, que é uma experimentação. Assim, o público está vendo ali um experimento que não é um espetáculo pronto, né? Uhum. Eu fiquei com vontade de perguntar uma coisa que não está nem no meu roteiro aqui. Não está nem dentro das 73 coisas que eu tenho para eu quero saber dele. Porque é o seguinte, o
o Galpão tem um trabalho lindo com a música, presente já em todos os espetáculos, todos, né? Quase todos, assim, são poucos os espetáculos que a gente não tem música ao vivo. Né? Música ao vivo muito forte. E desde do Glauber Rocha, na busca dele de uma arte, uma linguagem nacional, né? Glauber Rocha do cinema, né? Quem não conhece, procura Glauber Rocha, incrível. Essa briga, que há pouco tempo atrás também o nosso... Tô com a pergunta aqui na cabeça, vou lembrar o nome, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Como é que é o nome dele, meu Deus? Nosso autor nordestino, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Que o Ariano Suassuna também tem com o movimento, né? De linguagem nacional, de não permitir que a gente só importe uma linguagem, uma estética de fora. O Armazém tem o Galpão tem essa questão da música num tempo que no eixo Rio-São Paulo é muito forte a entrada dos musicais Broadway. Né? O teatro musicado brasileiro foi gigantescamente grande nos anos 20, né? Imenso, fortíssimo. Mas agora a gente tem a entrada desses musicais Broadway e assumem um protagonismo e ótimo, porque tem gente trabalhando, tem teatro acontecendo, ótimo. Quanto mais diverso o teatro for, melhor. Maravilhoso. Né? Mas ao mesmo tempo vocês trazem essa coisa que é brasileira, que é musicada, mas não é um musical. Como é que essa construção, essa criação, esse não sei se é um embate, pelo menos não do público, mas embate artístico, vamos colocar assim, com essa linguagem estrangeira, a tentativa dessa linguagem estrangeira de se apoderar, se é que ela acontece, né? Como é que é isso para vocês, essa questão musical, estética, linguagem, no atual cenário que a gente está? A música pra gente é um elemento fundamental, assim, fundante mesmo na linguagem do Galpão, e curiosamente, assim, quando a gente começou, quase nenhum de nós tinha formação musical. A gente, nesse aspecto, assim, foi uma coisa trazida por grupos estrangeiros, né? A gente teve muito contato com 2 grupos italianos, o Tascabile e o Potlas, inclusive aqui no Rio. Curiosamente, um festival de teatro de rua que teve no Aterro do Flamengo. Em 87, a gente encontra pela primeira vez com esses 2 grupos. Em 88, 89, a gente vem também para o Rio fazer... Olha só, pensando aqui como é que o Rio é uma cidade importante na nossa formação também. Porque a gente fez uma oficina com o pessoal do Odin Teatro, do Eugênio Barba, que a gente fez um espetáculo no Largo da Carioca, depois de um mês de oficina com eles. Mês de oficina com o Odin Theater? Com o Odin. Caraca. Foi muito legal, assim. E que a gente conhece toda uma geração de artistas aqui do Rio, no final da década de 80. Mas a música, ela entra de uma maneira assim, muito forte na nossa linguagem. Claro, imagina um grupo que queria fazer teatro popular, um teatro de muita comunicação com o público, né? A música é um elemento muito forte, assim, porque o teatro ele tem um componente muito intelectual, né? Você tem que construir uma história para contar aquela história. E muitas vezes se perde dentro de querer trazer essa erudição da história, porque tem que falar... Exatamente. Você tem que construir uma... E a música, quando você entra com a música toca diretamente no coração das pessoas, né? A música tem esse poder, assim... E para nós foi uma coisa importante. A gente decide ali estudar ter uma base musical coletiva, e cada um individualmente vai atrás de um instrumento para poder aprender, né? Cada um escolhe um instrumento? Cada um escolhe um instrumento nesse momento. Para cada peça? Não, para a vida. Para a vida, né? E aí a gente vê como é que a gente compõe depois... É interessante isso também, porque é uma proposta de um teatro de grupo também, que eu acho que é uma característica importante do trabalho do Galpão, que eu acho que o teatro de grupo é legal isso, porque você pode constituir algumas metas, alguns objetivos a médio e longo prazo, que não estão necessariamente vinculados a um próximo espetáculo, né? Então, por exemplo, essa questão da música, aconteceu isso. A gente começa a fazer aulas com uma preparadora vocal,
cantora, a Babaia, lá de Belo Horizonte. A gente começa a se preparar com ela, depois a gente começa a fazer as aulas de música, e esse projeto de usar cenicamente a música nos nossos espetáculos é um projeto que vai se realizar aí uns 5 anos mais tarde, com o Romeu e Julieta, que ali o Romeu e Julieta a gente de fato tem uma banda que toca junto, né? Mas foi uma coisa que foi se constituindo aos poucos, assim. E levou muitos anos, porque o Romeu e Julieta, se não me engano, é 91, 92. É 92, é isso? 92. O Romeu e Julieta estreia em 92. E o Galpão se concretiza em 82. 82, o Galpão já tinha 10 anos aí, né? Agora, é legal isso, porque assim, a música... É interessante isso, assim. Às vezes eu falo muito com as pessoas assim, nós não somos músicos, né? Se você me trouxer aqui uma partitura e falar, toca isso aí, eu vou ter que estudar, ler, sei ler uma partitura, mas eu vou precisar estudar ela. Eu toco acordeon e clarinete, mas assim, eu toco para as peças que eu tenho que fazer, né? Uhum. Eu não boto uma partitura na minha frente e já toco. Vai direto, Não consigo fazer esse tipo de coisa. Eu não sou um músico de formação. Uhum. Eu sou um ator que utilizo cenicamente a música, né? E Eduardo, desculpa. Pode falar. Não, é porque fiquei aqui já no ímpeto de fazer uma pergunta dentro disso, porque o Teatro do Mar tem uma parte de formação educacional muito forte, né? E a gente está se deparando com certas dificuldades, que é o que eu quero perguntar para você agora, para a gente trocar essa ideia, que o Galpão é hipermente super reconhecido pela questão musical, a beleza do musical do Galpão com uma linguagem muito própria, né? É isso. Talvez um dos poucos, enfim, não vou colocar desse modo, mas não permitiu que tudo que o Ariano estava preocupado, tudo que o Glauber estava batalhando contra, não permitiu que isso adentrasse dentro do trabalho do Galpão. Muito pelo contrário. Né? Criou uma linguagem nacional, uma linguagem local, musical. Né? Só que isso, você acabou de trazer para a gente, isso levou 10 anos de construção. 10 anos. 10 anos construindo até isso, uma linguagem ser evocada, aparecer, emergir. E a gente está numa época agora que, enfim, toda a estrutura social nos coloca para o imediatismo. Tudo é pressa. Tudo é agora. Todo mundo quer fazer sucesso ontem. Né? Ontem. O TikTok e o Instagram são veículos de agora de... Não é mais uma rede social, mas é um veículo de reprodução em massa, né? De produtores de conteúdo, né? E você tem que começar a fazer vídeo todo dia. Todo dia você tem que fazer uma peça nova, uma comunicação nova. Não se constrói mais 10 anos. Todo dia uma comunicação nova. Tem que fazer sucesso em 1 mês, 2 meses, porque senão a pessoa desiste. Hoje em dia tem cursos de formação em teatro que a pessoa bota de formação de 3 meses, aula uma vez por semana. Nenhuma profissão no universo tem isso, mas no teatro se dão ao luxo de querer fazer isso. Só que os trabalhos potentes, como você acabou de dizer, muitas vezes levam 10 anos para ser evocados. Eles levam 5, 10, 15 anos para ser gestados. Né? Como é que você vê, já entrando talvez no Cine Horto, no trabalho de vocês educacional, na preocupação, claro, que vocês têm de formação, muitas oficinas vocês dão, como é que é a visão de vocês, com todo esse conhecimento e compreensão do tempo, matéria da vida, como que a gente encontra hoje desse imediatismo? Como é que é para vocês esse choque, essa relação? Eu acho que não dá, né? Assim, acho que as coisas realmente têm que ser construídas com o tempo, né? Eu acho que vai ser uma época em que não vai sobreviver nada, assim, não vai ter vestígio desse período que a gente está vivendo, assim, essa coisa muito imediatista, né? Eu acho que é isso, assim, acho que tem que ter tempo, né? Tem que criar a história mesmo, né? Que é uma coisa que ela tem que acontecer de uma maneira, a elaboração disso, ela precisa ter uma gestação que precisa de tempo, né? Mas vocês conseguem transmitir isso para os
os novos que estão vindo, para a galera de 20 anos que é foi... cada vez mais difícil. Eu acho que esse imediatismo da nossa época é realmente uma coisa gritante, né? Cria uma ansiedade enorme para as pessoas, né? Não é à toa que a gente vive essa época assim, de uma profunda depressão, de uma profunda angústia, de uma profunda frustração por parte das pessoas. Eu acho que é um resultado desse imediatismo, né? Dessa coisa na nossa profissão, assim, de um resultado, de um sucesso imediato, assim, que ele precisa... Quer dizer, acho que a gente precisa estar com foco em outros lugares, né? E não necessariamente nessa coisa do reconhecimento. É claro que o reconhecimento é importante também, mas o trabalho ele precisa ser elaborado, né? Foi de fato o que aconteceu com a nosso trabalho com a música, né? A gente toma uma decisão de usar a música no teatro, a música ao vivo, tocada, cantada pelos atores. Para isso nós vamos ter que percorrer um longo caminho, né? Um caminho que continua até hoje, né? A gente sente que a gente precisa trabalhar mais essa questão instrumental da música. Eu acho que esse próximo projeto de um cabaré brechtiano, ele vem muito nessa pegada também da gente ter uma preparação mais... se exercitar a nossa musculatura musical com mais força, né? Porque precisa disso, a gente precisa disso. E é isso, eu acho que as pessoas precisam dar tempo ao tempo, né? Precisa ter isso. É porque eu te pergunto isso, como alguém de 40 anos de experiência em teatro, porque a gente aqui também deseja, né? Todos nós desejamos construir obras, né? Grandes obras que sejam belas, dialoguem com o belo, né? Não com o bonito, mas dialoguem com o belo, né? Dialoguem com a potência, dialoguem com o encontro. Só que a gente vai percebendo, e como eu te falei, para nós também é importante a questão formativa. E às vezes a pessoa chega pra gente e ela, em uma semana, ela vira e fala assim, não tô feliz, não quero mais, porque... A gente fala, gente, mas uma semana você já está querendo ter uma opinião formada sobre alguma coisa, já achar que compreende, já... Às vezes a gente recebe pessoas, por exemplo, na imersão que a gente realiza, a pessoa nunca trabalhou com a gente, nunca fez nenhum estudo com a gente, no primeiro dia ela chega sem experiência, mas já querendo discordar. O princípio é o princípio da discordância. É o princípio do eu já sei, eu já tenho opinião, eu já acho, já me coloco. Tem muita coisa que você... Não, claro. É escuta, vai viver. Né? Você precisa escutar, aprender a escutar. Escutar o outro, escutar, né? Eu acho que o teatro tem essa coisa, é uma arte assim muito... Por exemplo, todo o convívio com a tradição do teatro, né? Acho que a gente tem aí um longo percurso de entender as coisas, de aprender. Eu acho que é isso, é uma postura de aprendizado, né? Eu queria falar isso assim, porque quando você falou da brasilidade, né, do Suassuna, do Glauber Rocha, o Brasil tem muito essa característica também, para o bem e para o mal, né, que o Brasil é um país muito vira-lata, né? É um país assim sem tradição, né? A gente padece muito de uma falta de tradição, né? A gente praticamente não tem cara, assim. Mas ao mesmo tempo o Brasil tem um lado assim que é um pouco da antropofagia, né? Essa coisa dos índios, da gente comer os outros, né? A gente pega muito tudo que a gente... Eu lembro um pouco dessa coisa, por exemplo, do circo-teatro no Brasil, né? Que foi uma linguagem que aconteceu assim como os musicais, com muita força num período assim que forma uma cara do teatro brasileiro. É um teatro muito vira-lata, né? Que pega assim as influências mais diversas, assim, às vezes da maneira mais artificial possível, mas de alguma maneira isso faz a gente tem essa capacidade um pouco até às vezes pouco crítica de
fagizar essas influências, né? E a partir daí criar um pouco assim uma linguagem, né? Acho que o Galpão é muito fruto de um pouco essa coisa assim antropofágica, sabe? Assim, acho que a antropofagia ela explica bastante essa cultura brasileira, assim, essa capacidade brasileira que a gente tem de ir comendo várias influências e de alguma maneira colocar isso dentro de um saco de uma maneira muito intuitiva, desorganizada, e daí criar alguma coisa pro bem e pro mal. A intuição, então, para você é um fator primordial para essa realização, dentro dessa antropofagia, dentro desse alimentar, dentro desse adquirir. Acho que sim. Acho que a intuição foi muito importante. Assim. Por mais que a gente tenha tido assim, várias formações, a gente teve encontros assim realmente muito fortes, esses alemães, o Vassiliev, por exemplo, um cara que é um especialista nessa coisa do teatro realista, essa coisa da linguagem do Stanislavski, o Paulo José, um cara que tinha uma formação assim, a formação que o Paulo tinha de teatro, do teatro de arena, toda essa leitura brasileira de um teatro épico brechtiano, acho que o Paulo nos passou isso de uma maneira muito forte, assim, ou os encontros que nós tivemos com diferentes artistas, diretores, que foram muito importantes, né? A gente trabalhou muito com o Cacá Carvalho, né? que por sua vez começou lá, fez o Macunaíma do Antunes Filho, né, e trabalhava com o Grotowski em Pontedera, né, o Cacá é um estudioso do teatro, assim, um cara que pensa o teatro, né, mais do que faz, quer dizer, faz muito bem, de uma maneira maravilhosa, um grande ator, mas ao mesmo tempo o cara que está o tempo inteiro pensando o que é o teatro, né? Mas eu acho que a gente sempre foi muito intuitivo. Acho que a nossa potência maior vem da intuição. Mas é muito maravilhoso você falando e me surpreende porque, claro, li sobre o Galpão, conheço o Galpão, os encontros, a importância. Uma das perguntas que eu quero muito te fazer daqui a pouco é esse encontro com o Grotowski, com o Peter Brook, com o Eugênio Barba. Como é que foi estar com o Jerzy, com o Jerzinho, pessoalmente. Mas é muito bacana e surpreendente você falar isso, porque o teatro brasileiro, ele todas as vezes que você encontra grande movimento do teatro brasileiro, tem uma interlocução com algum gringo, alguém de fora. Você vê o TBC, o Arena, é o italiano que vem, é o cara que vem para cá, você está fazendo agora desses dois alemães, com o Odin Theater. Esses encontros que se dão e potencializam, porque a gente sempre olha para a Europa como um berço cultural do Ocidente, fala, porque a Europa sonha. Só que a gente não percebe que a Europa é Portugal, você tropeça, cai na França, tropeça, cai na Itália, é tudo ali. Você pega um trem, uma hora você está em outro país. Aqui você pega, uma hora eu não chego em um outro bairro do Rio de Janeiro. Né? Aí, uma hora eu não chego em São Paulo. Imagina que eu vou chegar em outro país do Brasil. O Brasil é um país continental, é um grande continente, né? E que a gente sempre, que é a briga atual, né, de financiamento da cultura, o quão é importante para a cultura, e você na sua fala reafirma isso, o quanto é importante esse investimento de troca, esse investimento de contato com... De estudo, né? De estudo. Porque, querendo ou não querendo, infelizmente o teatro que chegou aqui foi catequizador, né? A gente começa com teatro para a função religiosa. Não à toa que hoje em dia... tem esse movimento contrário da maré, né? Tem a briga do religioso com o teatro, porque né? O quanto é interessante esse movimento, né? E é legal, por exemplo, todos esses nomes que você falou, né? Grotowski, Barba, Peter Brook, eles vão buscar as fontes do teatro deles no Oriente. Né? O Peter Brook vai para a África, né? Ele leva o grupo dele para entender assim, a coisa dos griots da África, né? Essa tradição da contação de história da África. O Eugênio Barba vai lá beber do teatro japonês da Índia. E todos esses mestres vão falar que o teatro
o teatro existe mesmo no Oriente, né? Como formulação, né? Então é isso, assim, tá aí pelo mundo, tá solto, né? É claro que assim, a Europa tem uma tradição, tem uma quer dizer, eles não são bobos também, né? A conquista, eles entendem que a cultura é um espaço de conquista também, né? Burro somos nós que achamos que cultura é luxo, né? Eles sabem que a cultura é algo fundamental, assim, inclusive para ocupar, para conquistar, né? Então, eles não são bobos, não. Eles estão certos. Nem um pouco. Existem diversos documentos, né, que falam, documentos acadêmicos, que falam que é muito mais barato, muito mais fácil você dominar culturalmente um outro país do que dominar militarmente. É mais fácil você mandar para cá... o Goethe Instituto ou a Aliança Francesa do que o Exército. Né? Porque o custo de uma bomba para jogar aqui é uma coisa absurda. Mas se você bota para cá o Justin Bieber, a Selena Gomez, se você traz todo... Não, nada contra esses específicos, né? São só os que me vieram na cabeça, né? Mas se você traz todo um arsenal cultural. Se você coloca a Estátua da Liberdade num shopping no Rio de Janeiro, se você traz o sonho de viver em Miami o tempo inteiro, de viver em Orlando o tempo inteiro, a gente começa a defender eles mais do que a gente, né? A gente o cinema americano, né, gente, é um polo de conquista cultural extraordinário, né? E os americanos sempre souberam disso. Sempre souberam. Sempre souberam fazer isso também, uma expertise maravilhosa, né? E essa busca do Oriente, que também é muito importante pra gente, né? A gente conversou um pouquinho aqui antes, gente, e aí a gente... Não, vou olhar pra cá. E aí, pra pegar todo mundo. E aí, e aí a gente estava compartilhando aqui com o Eduardo, né, os nossos bonecos de Myanmar. A gente estava falando um pouquinho também dessa parte oriental que para nós é muito importante. Para nós é muito importante. É muito importante. A gente bebe muito nesse orientalismo também, a gente se debruça muito, a gente vai dialogar com o Katakali, a gente vai entender o Nu, a gente vai entender o Bharatanatyam, a gente vai compreender essas artes que são ancestrais, né? Porque o Ocidente ele gosta de matar o seu antecessor, né? Ele gosta de destruir para construir em cima, né? Calar o anterior, destruir o anterior para querer falar que ele que é o forte, que é o bonito, que merece o dinheiro, que merece as glórias, né? E o Oriente é essa de pai para filho, né? De avô para neto, né? Então mantém essa essência. Isso é importante para o galpão hoje, essa busca ou do orientalismo, essa busca lá, chega a ter isso no galpão, ou o galpão realmente está mais concentrado, já teve esse grau de experiência gigantesco e já está dentro da própria linguagem. Ainda busca no Oriente o galpão? Eu acho que busca em qualquer lugar, né? Assim, eu acho que quando a gente bebe desses mestres, né, seja Grotowski, Barba, Peter Brook ou Vassiliev, enfim, Stanislavski, Brecht, aí a gente vai falar assim, acho que esse diálogo, né, com a tradição do teatro é um diálogo fundamental, assim. Eu entendo isso aí como uma coisa de formação que eu acho que é fundamental, né? Porque a gente está falando de uma coisa assim, o tempo inteiro no teatro, que é a questão da presença, né? De você, o essencial do teatro é você conseguir viver no aqui e no agora, e para isso você tem que estar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, o tempo inteiro focado nessa possibilidade de viver no aqui e no agora, né? Porque o teatro ele passa a ser vivo quando ele consegue ter essa presença no aqui e no agora, né? E isso é um exercício muito difícil, assim, não é toda hora que a gente consegue viver exatamente isso, porque a gente acaba exatamente lançando mão de determinados truques, né, que nos tiram dessa presença no aqui e no agora, né? Então, aí eu acho que tem esse diálogo permanente com o Oriente, né, com essa coisa. Não de forma direta, né? O galpão não vai de forma direta buscar em conceitos orientais, mas a base estrutural está sempre presente. Você falou de uma coisa, espiritualidade, o espiritual, essa produção espiritual.
Isso é presente no trabalho diário do Galpão? Isso é uma coisa dialogada, falada? Ou é cada um tem eu digo de forma mesmo de proteção, de grupo, eu digo de forma de entender o mundo, forma do encontro, Eu acho que espiritualidade. é falado, né? Por exemplo, agora mesmo nós tivemos um acidente em cena, né? A gente está vivendo uma época assim, muito perigosa, arriscada, né? A gente acaba de sair de uma pandemia, né? Uma coisa inimaginável há algum tempo atrás. Eu acho que a gente tem que se espiritualizar mesmo, né? E um coletivo que cria, né? E que está o tempo inteiro conectado com as coisas do mundo, com o público, encontrando com muita gente, a gente tem que se fortalecer espiritualmente, em termos individuais e em termos coletivos. Acho que está muito presente. E coletivo, isso é trabalhado no grupo? Isso é... É trabalhado, sim. Por exemplo, para falar em Oriente, né? A gente tem um tipo de aquecimento, por exemplo, muito vinculado ao trabalho do Tai Chi Chuan, né? Então, assim, uma luta marcial chinesa milenar, assim, de preparação, de aquecimento interior, que está muito conectado, quer dizer, é criar uma conexão coletiva, né? Que busca um reforço espiritual, né? Espiritual dos indivíduos e do coletivo, né? Uhum. Eu pergunto porque quando você está trazendo Grotowski e tantos outros e o Oriente, não se dissocia, né? A religião, o teatro, a apresentação, o contato é a mesma coisa, né? Uhum. Katakali é uma celebração religiosa, falando dos deuses e dos demônios, né? O Bharatanatyam, por acaso que eu citei, também é uma dança das deusas, dança do feminino. Uhum. Então não tem uma coisa de teatro, religiosidade e... vamos tentar... Não, é a mesma coisa, né? As máscaras balinesas, né? Que você, muitas vezes a apresentação não tem público, né? É uma apresentação para os deuses. Então, tá tendo apresentação, mas não tem o público existe, só não está encarnado. A gente viveu uma experiência, você me perguntou assim sobre como é que a gente encontrou, né? A gente viveu uma experiência em 89, numa vila no Peru, em Huampani, que a gente encontrou com 32 grupos da Europa, dos Estados Unidos, da América do Norte, da América do Central, né, e da América do Sul, América Latina. E nós fomos para esse lugar e nós fizemos uma encenação, eram mais ou menos uns 150 atores reunidos numa colônia de férias, e nós fizemos uma homenagem ao Grotowski. Foi uma homenagem no deserto do Peru, num platô, assim, um lugar muito bonito, incrível, mas que ninguém assistiu, não tinha público, era feito só entre nós, né? E era para o Grotowski estar lá, mas o Grotowski já estava com problemas de saúde, ele não pôde ir, aquela coisa. No ano seguinte nós fomos para a Europa, foi uma experiência também incrível de uma turnê por um festival na França, em Aurillac, depois por cidades da Itália, organizadas por grupos lá do Terceiro Teatro, vinculados ao Eugênio Barba. E aí a gente foi encontrar com o Grotowski, a gente fez lá um encontro com ele. E depois, 4 anos depois, a gente encontrou com ele aqui em São Paulo, que foi uma experiência também incrível, porque ninguém sabia se o Grotowski vinha. A gente fez 2 dias de encontro com ele. No primeiro dia, eles apresentaram um espetáculo, que era um espetáculo baseado em canções também religiosas, né, do Oriente. Sim. Lindo espetáculo. E eles se apresentaram pra gente, só pra nós, atores do Galpão. E no dia... na verdade, no primeiro dia... Ai, meu Deus do céu! No primeiro dia, nós apresentamos cenas de alguns espetáculos para ele e para os atores dele. E nesse segundo dia, os atores dele apresentaram pra gente uma troca, né, de gentileza. Meu Deus, por que eu não estava vivo? Por que eu não estava lá? E aí, a gente não sabia se ele ia vir, porque ele já estava muito doente, não sei o quê. Meia-noite chega o Grotowski e ele senta numa mesa com a gente e ele começa a falar. E esse encontro regado assim, com comida e vinho acabou 5:30 da manhã. E ele falou coisas incríveis. Assim. Ele, por exemplo, ele falou com a gente, olha,
eu vejo que o trabalho de vocês tem um elemento musical muito interessante, só que vocês têm um erro. É preciso que vocês deixem mais claro entre vocês quem lidera, quem é o líder, né? Não precisa ser sempre a mesma pessoa, essa pessoa pode variar, mas o coletivo tem que perceber claramente em qual momento quem é o líder da execução musical, entendeu? Cênico musical. Isso foi uma coisa incrível que o Grotowski falou, né? Assim, foi um encontro realmente extraordinário, assim, isso em volta de uma mesa, comendo e bebendo vinho, né? Uma coisa assim tão viva, né? E ele já muito doente, né? Ele, alguns anos depois, ele iria a falecer, né? Ele não tinha uma saúde muito boa já nessa época, mas foi um encontro incrível, né? Com um mestre, né? Que coisa linda, meu Deus, pelo amor de Deus. Olha só, Gerzinho já apareceu na nossa conversa algumas vezes. Eu quero perguntar dele. Quero saber um pouco mais assim desses belos encontros, porque a gente tem alguns mestres que passaram aqui por essa terra. Temos uma, né, que tá viva, a Riane Minuskin. Ah, maravilhosa. Maravilhosa. Né? Mas o Grotowski é um que para nós é muito importante. Tem muita coisa do Teatro do Mar que a gente se faz trazendo a base do Grotowski. Né? Nós não fazemos o Grotowski, nem a técnica do Grotowski. Não é um eixo central nosso. Mas a gente traz o Grotowski, assim como traz Stanislavski, assim como traz um pouco do Artaud, de Cruz, a gente traz um pouco desse pessoal todo, dessa galera. Desse time. Desse time. Mas esse encontro com o Grotowski, você já compartilhou uma coisa linda, dessa questão desse corifeu importante, musical. Quero te perguntar um pouco mais do Grotowski. Alguma coisa desses encontros que foram importantes para vocês, alguma coisa pessoal, talvez dessa apresentação. Quero deixar aberto para que você traga o que você... é evidente. Tem sempre essas coisas muito marcantes, né? Por exemplo, a gente a gente encontrou com o Peter Brook em Firenze, na Itália, né? E foi incrível, assim, porque ele falou num teatro, assim, teatro antigo lá em Firenze, agora não vou lembrar o nome do teatro, mas ele era sozinho no palco, sabe, com foco de luz, assim, e ele era um cara incrível, porque uma fala, assim, muito simples, né? Muito coloquial, assim, muito viva, né? E ele dizia tudo ali, né? Assim, de uma coisa assim, também que é essa coisa assim de um mestre, que eu acho que o Grotowski tinha isso também, assim, um pouco. O Grotowski me chamava muita atenção às vezes pelo silêncio. Né? Ele era uma pessoa que cultivava essa coisa do silêncio, né? Porque também é isso, a gente vive uma época, assim como uma época muito apressada, né? É uma época assim muito ruidosa, assim, com muito barulho, né? Muita música o tempo inteiro. Os nossos ouvidos não têm paz, assim, né? A gente não dá espaço para o silêncio, né? Para essa coisa assim, do silêncio interior, assim, de você ter um pouco de calma espiritual. A gente está falando disso, de tudo isso é espiritualidade, né? A gente precisa disso e o nosso mundo de hoje não dá espaço para isso, né? É o tempo inteiro informação, imagem, barulho, música. A gente não tem paz, assim, né? A gente não se esvazia. Por isso é que essa questão do esvaziamento, eu acho que é uma questão espiritual muito importante pro artista, pro ator, né? Por isso que a gente precisa da solidão, do esvaziamento, do silêncio, né? E eu acho que esses grandes mestres nos ensinam isso, né? O Barba também era um cara incrível, assim, a gente já trabalhou bastante com o Barba, assim, né, de encontrar com ele, de ver muitas aulas dele, né, de falas dele. E, bom, eu acho que assim também esses grupos, eles nos ensinaram, e isso foi uma experiência que a gente viveu isso na Europa, que foi legal também, da importância da conexão de um grupo de teatro com a comunidade. Eu acho que o Galpão aprendeu isso. A ideia, quando a gente formulou um festival internacional em Belo Horizonte, que hoje tem até hoje esse festival, o Galpão não está mais vinculado a ele, mas ele existe até hoje, que é o FIT, né? É o Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte.
foi criado pelo Galpão. E aí depois o Galpão cria o núcleo, né, pedagógico lá do Cine Horto, do Galpão Cine Horto, que é também uma escola que até hoje é importante para a renovação do teatro na cidade, né? Fomentou, criou muitos artistas e grupos ali. Eu acho que essa percepção assim de como que é importante que o teatro esteja muito vinculado à comunidade em que ele está, né? E eu acho que isso, claro, isso acontece primordialmente em Belo Horizonte, que é a nossa cidade, né, onde a gente vive, mas está muito conectado com várias cidades, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente tem uma conexão com o público aqui do Rio, né? Eu lembro de uma coisa linda de uma espectadora carioca que falou com a gente assim: eu acho bonito ver o trabalho do Galpão, porque eu vejo um grupo de pessoas envelhecendo juntas em cena. É né? lindo isso. É bonito mesmo, porque assim é o que caracteriza mesmo o Galpão, né? Que se a gente for ver assim, sei lá, vou falar assim do Oficina, né? Oficina é maravilhoso, o Zé Celso, aquele espaço, aquela entidade, né, criada pelo Zé Celso, mas ali o Oficina passam várias pessoas, né? O Galpão tem essa característica desse coletivo, esse grupo de pessoas que vai envelhecendo em cena junto, né? E, evidentemente, que a gente tem uma conexão com o público do Rio. Então, assim, ontem lá, nessas 2 semanas que a gente está fazendo temporada aqui, eu encontro várias pessoas ali que acompanham o trabalho do Galpão desde Romeu e Julieta, ou até antes, sabe? Tem uma geração de espectadores, né, que acompanham o trabalho do grupo, né? E eu achei bonito que eu estava lendo uma organização assim, pedagógica do Brecht. Foi até um cara que organizou isso, agora não lembro o nome dele. Mas que o Brecht falava muito dessa coisa da educação do espectador, né? Que é uma coisa fundamental no teatro também, né? Educar o espectador, né? E que eu acho que acontece isso, esse vínculo com a comunidade é um vínculo muito importante para um grupo de teatro. Tem uma coisa que já estava aqui, você já trouxe, que a gente comentou isso ontem, eu e Fernanda também, sobre isso. O quão bonito a gente olhar para o Galpão e ver um grupo de atores, sim, envelhecendo juntos, nessa expressão que você usou, veteranos, era essa palavra que eu queria, né? Veteranos em cena e trabalhando junto. E cada vez mais, no tempo que a gente vive, é alimentado o individualismo, né? O eu mais do que o nós, né? É o galã, é a mocinha, é a pessoa que vai fazer o sucesso na Globo para fazer a capa da revista, para fazer aquela conta do TikTok, aquela pessoa. Mais do que um pensamento coletivo, mais um pensamento de vamos crescer juntos, vamos fazer juntos. Claro que mesmo fora da nossa época, o vamos fazer junto já não era fácil. Já não era simples. Nunca foi fácil. Nunca é simples, nunca é a coisa mais fácil do mundo, porque são pessoas com desejos, medos, receios, sonhos, que se chocam. Eu queria te saber dessa experiência de 4 décadas. Como é que nos ensine, como é lidar com o ego, com a nossa vaidade, e também com a vaidade do outro, o ego do outro, num trabalho tão longo desse? Como é que você vê isso com o passar dos anos, com a maturidade, com o olhar? Como é que é isso, trabalhar esse ego, essa vaidade num coletivo tão vivo? Acho que é claro que isso é uma coisa que acontece, é inevitável, né? Todos nós temos os nossos egos e gostamos de alimentá-los, assim. Reconhecer isso talvez seja um primeiro passo, assim. Agora, eu também acho que assim, a gente foi entendendo no Galpão, por exemplo, o Galpão no começo tinha uma formação coletiva um pouco militarizada, assim, quase no sentido assim de que os indivíduos deveriam ser quase iguais, né? Ou ter um procedimento igual. E aí, pouco a pouco, isso é interessante também, porque as pessoas do grupo começaram a ter filhos, né? E as crianças passaram a conviver
no nosso dia a dia de ensaio. Elas tinham que ir, né? Uma atriz que teve um filho está amamentando e vai ensaiar, ela tem que levar a criança para o ensaio. Então, e aí o ensaio ele se transforma nesse sentido que se a criança começa a chorar, enfim, a gente começou a levar os filhos nas viagens, né, fazer turnês longas com crianças e aí a gente tinha que se adaptar, assim, dar mamadeira, pedir para alguém olhar porque não sei o quê, botar no camarim, dormindo no camarim. Isso transformou muito a nossa percepção, assim, de que um coletivo ele precisa dar lugar para que as individualidades possam aparecer e brilhar também, né? E isso é uma equação muito difícil assim, de acontecer, de você resolver, qual que é a chave que você vai conseguir dar a isso, né? Quer dizer, não tem regra, né? Se conselho fosse de fato algo que funcionasse, ninguém daria, né? Como vendiam. Mas é isso. Mas deixa eu te isso. perguntar isso diretamente. Como é que vocês manejam isso? Por exemplo, como é que você maneja num dia a dia, numa semana, num mês que acontece em qualquer grupo de pessoas, né? Teatro, né? Pessoas. Vai ter o ego, a identidade do eu que vai se... Como é que vocês manejam isso no trabalho diário, no chão de fábrica? Quer dizer... É meio óbvio o que eu vou dizer, assim, mas eu acho que uma regra que a gente tenta entender é que o trabalho é mais importante do que todos nós. Assim, aquilo ali que a gente está fazendo vem em primeiro plano, né? Ou que você está em função daquilo ali, né? Você perceber que você está ali fazendo uma coisa que é maior do que você, né? Então, essa percepção, que nem sempre acontece... mas ela é, vamos dizer assim, um farol para guiar essa esfinge aí que a gente tem que enfrentar cotidianamente, diariamente, né? E essa relação, você acha que o tempo ele transforma esse ego, ele se você precisa agir em alguma coisa nisso porque o tempo não vai recolocar? Eu te pergunto o seguinte: nesse chão de fábrica, né, nesse dia a dia, algumas coisas vão acontecer em todos os grupos e acontece. Essa é uma pergunta que eu quero fazer para todo mundo de grupo de teatro que sentar aqui. Todo mundo eu quero fazer essa pergunta. Quero entender como é que cada um lida. Você acredita que o tempo, quando essa exacerbação do ego acontece, o próprio tempo, em função de você ter esse farol, de que o trabalho é mais importante, o próprio tempo dá conta de realocar nas pessoas essa vaidade, esse ego? Ou você viu que não, vai acontecer o choque? É necessário o choque, é necessário o conflito? Acho que o conflito é uma presença permanente, né? Constante, assim. Agora, eu acho que de alguma maneira a maturidade ela te ajuda um pouco a sentar as coisas, né? Não necessariamente, mas acho que existe uma tendência assim a você entender mais, ou pelo menos assim desmistificar certas coisas, como essa pressa, assim, né? Como essa necessidade de uma realização que aconteça de uma forma imediata, né? Que talvez você perca a ilusão de que isso seja possível, né? E você falou uma coisa que eu queria salientar aqui, que eu anotei, que eu queria falar para as pessoas que estão acompanhando a gente. Sobre o ego, o Eduardo falou, passando, quase desapercebido, ele falou, não, a gente gosta de alimentar. E a gente está falando, a gente está aqui, para quem está conhecendo o Galpão hoje, para quem está conhecendo o Eduardo hoje, para quem está aqui porque conhece o Galpão há 30, 40 anos, é muito importante a gente perceber que alguém com 40 anos de estrada de experiência, de grupo de teatro, de diversos pessoas falando que nós gostamos de alimentar o nosso ego. Isso é presente. Por exemplo, a gente vai fazer um espetáculo, assim, vai criar um espetáculo, né? É importante que cada ator tenha, em algum momento,
seja o brilho seja dele naquele momento. Quer dizer, tem que trazer para a cena realizações individuais, né? Que as pessoas possam se realizar individualmente, né? Porque senão fica muito difícil se a pessoa não se realiza naquilo que ela está fazendo. Claro que não é ser protagonista, mas assim, em algum momento ele assumir um protagonismo de uma realização. Eu acho que isso é fundamental, né? E essa coisa da cena, Eduardo, o Romeu e Julieta ficou 2 anos viajando, né? Pelo menos foi a informação que eu tive. O Romeu e Julieta viajou muito, né? 2 anos viajando, se apresentando. Hoje em dia, a temporada no Rio de Janeiro, que é onde eu tenho mais lastro de conhecimento, as temporadas não estão nem de um mês. As temporadas começam no dia 3 do mês e terminam no dia 20 e pouco. Nem um mês. Quando a gente olha para os grandes trabalhos da história, grandes, do Galpão, de todos os outros grupos brasileiros e estrangeiros, a gente vê um longo processo de formação, de construção, de desenvolvimento, no mínimo, como eu vejo, 1 ano, pelo menos, de grandes grupos, 1 ano trabalhando sobre aquela peça, sobre aquele projeto, sobre aquela linguagem, sobre aquele texto, e depois 2 anos trabalhando. Hoje a estrutura está nos impondo menos de 1 mês de temporada. Como é que vocês estão lidando com isso? Isso é presente? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que é olhar para essas realidades tão distintas na cena do teatro? Eu acho que é muito ruim, né? O teatro está cada vez mais se transformando numa coisa de eventos, né? Coisas que acontecem 1, 2 vezes no final de semana. Eu, quando comecei a fazer teatro, a gente fazia até antes do Galpão. No Galpão também. A gente estreava, por exemplo, a gente fez um espetáculo que chamava Arlequim, Servidor de Tantos Amores, que era baseado na peça do Goldoni, um espetáculo de comédia dell'arte. A gente lançou esse espetáculo numa temporada de 3 meses em um teatro em Belo Horizonte. E quantas vezes por semana? A gente fazia teatro de quarta a domingo, né? Era uma coisa assim, o teatro, antigamente, eu imagino, os musicais da Praça Tiradentes, as pessoas faziam de segunda a segunda, né? Com 2 sessões no sábado, domingo, sexta. Fazia, sei lá, quantos espetáculos, né? Por semana. Então, isso é uma coisa que diminuiu muito, e eu acho que é muito ruim isso, né? Mas é possível, Eduardo, fazer teatro desse modo? É possível, porque... Enfim, não estou querendo colocar a minha percepção, minha opinião, eu quero ouvir de você, mas me parece tão improvável, não porque eu imagino, mas porque eu vejo o Galpão, Soleil, grandes grupos, o Odin, Grotowski, todos os grandes mestres. A gente olha para a história do teatro mundial. Uma pessoa se apresentar em Catacalha, ela leva 10, 15, 20 anos para ela estar em cena. Ela vai começar para um trabalho de marionete oriental, ele vai começar mexendo o pezinho, para até um dia, talvez, mexer a cabeça quando ele tiver 50 anos. Então não é um machismo, é tudo que eu vejo, tudo que a gente escuta, tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, que o teatro, a matéria do teatro é o tempo é a matéria da vida. Então é possível fazer teatro desse modo? É possível trazer a expressão do espírito humano, como o Stanislavski fala, ensaiando, tendo 4 ensaios para apresentar 2, 3 vezes? Esse teatro é possível? Não é o ideal, né? Assim, a gente pode pensar que realmente não é o ideal, né? Agora, sei lá, como... Eu acho que a gente está vivendo assim, uma época muito desafiadora nesse sentido. Assim. Por exemplo, depois da pandemia, o teatro e o cinema estão vivendo assim, nós como artistas, a gente tem que reafirmar socialmente a importância do teatro, né? Então, isso depende, claro que depende de ter governos assim mais sensíveis, né? De que percebam que um país não pode ser construído sem cultura, né? sem a expressão como é que a gente vai entender o que é o Brasil, que país é esse, se a gente, ou o que foi o Brasil, se a gente não olhar o cinema, né? A expressão de todos os filmes que foram feitos isso que faz um país, né? A cultura. A cultura é um lugar primordial assim, para o país dizer que existe, né? Claro que esses idiotas eles não percebem isso, né? Agora,
eu acho que nós, enquanto artistas, também temos um trabalho assim, muito duro a fazer, que é de retomar esse lugar do teatro e da arte no Brasil, né? Quer dizer, eu acho que no mundo todo, né? Mas aqui no Brasil a gente está vivendo uma situação mais arriscada, né? E que a pandemia foi péssima nesse sentido, né? Porque a pandemia criou ainda mais uma coisa de intocar as pessoas em casa, né? Ir para o streaming, né? Não ir para os lugares públicos, né? Sempre essa coisa do privado, né? Que vai invadindo tudo, né? A própria internet cria essa deturpação, né? De criar uma espécie assim, de espetacularização do privado o tempo inteiro, né? E que é o anti-espírito do que é o teatro, porque o teatro é uma coisa pública, né? Essencialmente o teatro é a coisa ele nasce nesse lugar da ágora grega, né? Desse debate. Uma peça de teatro é um debate público, né? É um encontro público para as pessoas se trocarem, né? E a internet cria também essa perversão, esse desvio, né? Que aí as pessoas começam na segurança dos lares, né? do privado delas, elas são capazes de dizer as piores barbaridades, os piores lixos, porque não existe essa coisa de você ter que dizer para o outro na cara, né? Eu acho que, por exemplo, a gente está vivendo aquela coisa que o Humberto Eco falou, né? A vitória dos imbecis, né? Os imbecis agora estão lá na casa deles e falam as piores barbaridades, coisas que eles não teriam capacidade de falar numa ágora pública, né? E, Eduardo, como é que a gente lida artisticamente com esses imbecis? Eu acho que a gente tem que apostar na capacidade nossa de sensibilizar, né? As pessoas, assim, eu sei que talvez seja uma esperança meio vã, assim, mas essa coisa assim de que quando as pessoas veem um espetáculo de teatro, se emocionam com um espetáculo de teatro na rua, muitas vezes a gente encontra com um público que nunca viu teatro. É uma possibilidade, uma semente aí de sensibilização, né? Do encontro com o belo mesmo, né? Com essa coisa assim dessa coisa essencial mesmo do encontro, né? Que também é um lugar assim muito do teatro, né? O teatro é essa arte assim da presença e do encontro, que ela modifica as pessoas, né? A gente não atinge as grandes multidões como a televisão, né? A comunicação de massa, a internet, mas a gente possibilita um encontro que é muito intenso, né? Que é muito verdadeiro, que é muito transformador. Por isso que o teatro é tão perseguido. E esse encontro, o Galpão tem esse prazer, eu tenho o privilégio de fazer essa pergunta para você. O Galpão tem esse privilégio do trabalho de chegar em muitas cidades do Brasil, né? Desde o super interior, que nada chega lá, só chega quem já está lá, quem está lá, e está nos grandes centros. Vocês percebem essa mudança nessas viagens, essa mudança social? Esse movimento mais duro que nós estamos vivendo política e socialmente nas cidades? Eu acho que isso está muito disseminado, né? Essa percepção ela está muito disseminada, né? Agora, para nós, por exemplo, sempre foi muito importante essa coisa assim de ir para cidades sem teatro, né? Cidades mais do interior, entender assim o que é esse Brasil assim mais profundo, né? Foi, por exemplo, um processo lindo que a gente viveu no Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta, num determinado momento do processo, que o Gabriel pensou, nós estamos fazendo um espetáculo de rua, a gente não pode ficar ensaiando numa sala fechada, assim, na sede lá do Galpão. A gente precisa ir para a rua, para ter o céu, assim, como cenário. E aí foi incrível, porque nós fomos para um vilarejo de 2.000 habitantes, Morro Vermelho, e nós montamos o cenário na frente de uma igreja, a gente contou com o apoio de um padre, e a gente ficou 10 dias ensaiando ali naquela cidade, junto daquela comunidade. E ao longo depois desses 10 dias, o espetáculo era outro.
aquelas pessoas, aqueles trabalhadores rurais ali, eles transformaram o espetáculo, né? Você pode dar um exemplo para a gente como? Por exemplo, como foi essa transformação? Por exemplo, assim, a paisagem do lugar transformou o espetáculo também, né? Os figurinos, eles tinham, os figurinos da Luciana Buarque e do Gabriel Vilela, eles tinham uma concepção. Quando eles se depararam com as casas caiadas do interior dessas cidades lá de Minas, eles passaram a pintar os figurinos com cal, sabe? A gente começou a usar flor de plástico, porque as casas tinham muita flor de plástico, decalque, porque tinha, né, as próprias cruzes de madeira. E foi incrível, porque, por exemplo, o Cacá Brandão, que era o dramaturgo, né? Ele tinha que fazer os cortes do texto. A gente queria fazer um espetáculo de 1h40. Se a gente fosse fazer o Romeu e Julieta com a quantidade de música que tinha, ia ser um espetáculo de 3 horas. Então tinha que cortar muito. E o Cacá, como bom intelectual, assim, muito sensível, ele sofria muito. Realmente é um sofrimento você cortar o Shakespeare, né? As reações daquele público durante os ensaios ajudaram muito a ele a entender aonde que a atenção do público esfriava, sabe, caía. Então foi incrível, assim, a gente saiu de lá, no final as crianças ali da cidade sabiam, cantavam todas as músicas do espetáculo. É uma experiência muito bonita mesmo. Que lindo. Acho que tem escrito em algum lugar isso, dessas trajetórias? Tem escrito, sim. Eu tenho, assim, esse foi escrito pelo Cacá Brandão, mas a gente tem, por exemplo, uma coleção muito legal, que são os diários de montagem. Diários de montagem, né? sim. Então, essa experiência de Morro Vermelho está relatada lá no diário de montagem do Romeu e Julieta. Pessoal, o diário de montagem é um documento do Galpão que eles vão falando sobre o processo de ensaio, a construção da peça, a apresentação, enfim. Vão falando sobre essas coisas que acontecem internamente. E é incrível, né? Para quem gosta de teatro, para quem curte, para quem quer fazer, com quem quer aprender. Você está recebendo uma orientação direta de alguém que está ali passando coisas durante décadas para nos ensinar, para compartilhar, para não ser uma novidade. Porque eu acho muito importante, Eduardo, e esse programa também vai nessa direção, da gente abrir pontes entre nós. Abrir pontes das pessoas que já passaram por coisas que a gente ainda vai passar, que quem está com 20 anos vai começar a passar. E não precisa, isso é uma coisa terrível que eu acho que no teatro é muito... Não precisa sofrer tudo aquilo que ele já sofreu, ele pode ser informado. A gente pode compartilhar, a gente pode se preparar, a gente pode dialogar e nesse diálogo somar, nesse diálogo relação ganha-ganha que fala hoje em dia, né? O como é importante que isso exista. Que as pessoas não cheguem nas artes da cena, por exemplo, e acreditem que você tem que fazer uma cena e já colocar no Instagram para a pessoa ver, que você tem que fazer sucesso no mês seguinte. O quão é importante, e isso não vem da parede, isso vem das pessoas, isso vem dos que construíram. E esse programa vai nessa direção também, de abrir essas pontes, essas relações de diálogo, e por isso que no início a gente fala que você conhece o Galpão há 30 anos, mas você que está conhecendo hoje. Para que a gente possa fazer... Claro, tem diversas coisas aqui que eu gostaria pessoalmente de perguntar, mas que são específicas, sabe? Que não vou abrir porque, mas a técnica tal, na peça tal, que interessante aquele movimento, pronto, vocês foram... Mas eu não consigo criar uma ponte com quem está vendo a gente. A gente não consegue fazer essa relação. E o diário de montagem, o trabalho do Galpão, essa importância... Projeto Memórias... de registrar. Isso é uma coisa ativa para vocês ou foi uma coisa que foi construída? Essa relação do diálogo, por exemplo, em algum momento vocês pararam e falaram assim, não, olha só, a gente tem que abrir essa ponte, a gente tem que fazer esse registro devido ao efêmero do teatro, a gente precisa construir a formação porque a gente precisa desse diálogo, ou foi natural? Foi um desejo, vamos fazendo, e quando foi ver já foi construído? Qual a origem disso? Acho que acabou sendo uma coisa... As duas coisas, né? Eu acho que tem esse aspecto, né? Que o teatro realmente é efêmero, o teatro morre, né?
isso é inevitável, não tem jeito. O teatro, ou você estava lá ou não viveu aquilo. Porque, de fato, um espetáculo ele é sempre aquele espetáculo, naquele dia, com aquele público, né? E é que não vai ser a mesma coisa nunca, né? Essa coisa viva do teatro é muito bonita, né? E, ao mesmo tempo, é uma coisa que não fica, né? Ela morre mesmo. Então, é absolutamente efêmero, né? Quer dizer, um pouco essa coisa da memória, dos diários, de escrever, de ter as peças filmadas, é uma maneira, assim, um pouco vã, né, de lutar contra esse efêmero do teatro, né? Acho que é importante, assim, importante que daqui a um tempo as pessoas saibam que teve um grupo, um coletivo que experienciou, fez essa experiência no teatro, né, por quantos anos o Galpão existir. Então, acho que essa coisa da memória é importante para isso, né? Acho que é um legado, né? Isso não foi a princípio pensado para ser assim, então. Foi mais um desejo, por exemplo, de gravar uma peça, vamos gravar a peça, vamos vender um DVD, mais do que efetivamente... mas ao mesmo tempo tem isso, sim, mas ao mesmo tempo acho que a gente sempre teve essa percepção de que a gente ia ter uma vida longa, sabe? Acho que quando a gente fundou o Galpão, a ideia era de fundar um grupo por um tempo indeterminado, né? Que para nós existiria para sempre, né? Então, essa ideia sempre existiu também, né? Essa ideia de permanência, de continuidade, né? Uma ideia cara desde o princípio da formação do Galpão. Que coisa linda. Fidelidade ao sonho. O sonho inicial. Galpão, o grupo mais fiel aos sonhos. Olha que coisa linda. Engraçado. Outro dia eu estava lendo uma coisa assim que o casal, né? Quer dizer, o casal hétero, homo, enfim, essa ideia de uma cara metade, né? É a ideia mais mal falada e mais perseguida por todo mundo, né? Ai, que coisa linda. Que bom, que bonito. É porque é muito fio que a gente poderia, sabe, assim, puxar, é muita beleza, porque é isso, é o farol que aponta, né, a luz que segue, você entende que o mais importante é seguir aquela luz. Ao mesmo tempo tem um sonho inicial, que tem um texto lindo que é de outro grupo, o Armazém, que é a Patrícia Long que fala, né, que é lindo, que fala que é só você escolher uma estrela e segui-la, se der a vida toda. Né? É lindo antes da coisa toda começar. É lindo, 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 lindo. E esse sonho inicial mesmo, ser fiel a um sonho de criança, a um sonho jovem, né? Não permitir que a idade mate os primeiros sonhos. Né? Importante. Que Shakespeare fala, não se torne velho antes de se tornar sábio, né? Em Rei Lear, né? Maravilhoso. Lindo, lindo. Ai. Gente, a gente está chegando no fim porque eu estou começando a ficar preocupado com o horário dele, porque... Fê, demais, hein? A gente ficar aqui o dia inteiro, se deixar. Não, eu tenho espetáculo. Demais, hein? Ele tem espetáculo hoje. Hoje é mais cedo. Pra vocês terem uma ideia, ele fez 2 espetáculos ontem, que a gente estava no último. Hoje vai ter outro espetáculo e ele está aqui conversando com a gente, podendo fazer essa ponte, fazer essa abertura, essa trocar de ideia. Ele não sabia de nada que eu queria trazer aqui, perguntar para ele, não foi programado, ele não passei um conjunto de perguntas, né? E reafirmar de novo o que eu falei no início, da importância de a gente valorizar e dar nome às pessoas, valorizar quem faz, porque uma outra frase que é importante para a gente só pode ver mais longe porque a gente se apoia sobre ombros de gigantes. Quem vem antes da gente nos auxilia para que a gente possa olhar mais longe, para que a gente possa ir mais longe. O Teatro do Mar tem uma música, que é a nossa música tema, que o início da música é: aos que vieram antes, abriram os caminhos, abriram nossos olhos, corpos, sentidos, fazemos reverência. Criar sentido, sentindo o outro, me dê a mão, vamos navegar.
né? Buscando novos portos que recebam utopia, entrar no espaço, pisar no palco, eu vejo seu olho brilhar, Teatro do Mar, refletindo o nosso tempo e criando fantasia, içar velas, levantar âncora, todos a bordo, vamos arpar, Teatro do Mar. Então a gente faz essa reverência a você, ao Galpão, agradecer que você aceitou o nosso convite para estar aqui no Arte em Você, reafirmar a nossa admiração pelo trabalho do Galpão, admiração não só pela persistência, pelo tempo, mas pela qualidade aplicada, por esse posicionamento, por estar aqui com a gente, por estar com tantos outros grupos, tantos outros encontros que demonstram, evidenciam que a gente falou hoje, a vaidade e o ego não são um fator central do seu trabalho, do trabalho do Galpão, muito pelo contrário, que o encontro, que a arte em você é mais importante do que você mesmo na arte. Então, obrigado, viu? Obrigado você, querido, foi um prazer. Foi um prazerzaço. Senhoras e senhores, pelo amor de Deus, curte aí o negócio, senão sua mão vai cair, Shakespeare vai descer, vai colocar todas as pragas da tragédia em cima de você. Curte esse vídeo que merece. Acha que tem alguém que está começando a fazer teatro? Que acha que é importante esse conteúdo? Envia para essa pessoa. Alguém que ama o Galpão, que não são poucos, envia para essa pessoa. Compartilha a arte. E também ajuda a gente a produzir conteúdo de teatro, de arte, de atuação. Nos auxilie nessa trajetória de poder criar mais para nós aqui no Brasil. Tá bom? Du, até a próxima. Obrigado. Falou, querido. Valeu. Obrigado.